Estou de volta hoje para fazer uma análise um pouco atípica, né? Vamos sair do nosso eixo normal para trabalhar um personagem dos quadrinhos, um personagem muito conhecido e venerado. Nós vamos fazer uma análise do Coringa, o personagem Coringa, que basicamente é um vilão, né, do universo do Batman, mas se tornou tão relevante, tão importante dentro da cultura pop, que ganhou um relevo, diríamos, particular. Até recentemente foi feito, né, um filme baseado no personagem. Nesse primeiro vídeo, quero debater com vocês o porquê deste fascínio. Afinal de contas, né, por que a imagem do Coringa acaba por nos assediar, nos chamar tanto a atenção? Em outros vídeos eu vou aprofundar um pouco mais, né, a análise a partir de personagens específicos apresentados por Hollywood, pelo cinema. Mas nesse quero falar de uma forma mais geral da própria ideia do Coringa, o conceito do Coringa. E para começar, podemos começar dizendo que o Coringa é uma personalidade clivada, fendida. É uma personalidade que chama a atenção por trazer, evidentemente, um processo de cisão que pode se perceber, né, na própria maquiagem. Então podemos entender logo no início a ideia de que é um personagem dual, um personagem que mostra evidentemente, né, tanto o bem como o mal na sua imagem. Como o bem, ele não é um vilão? É um vilão, mas ao mesmo tempo ele reivindica também alguns aspectos revolucionários. Além daquela vilania comum, nós nos identificamos com o Coringa porque ele parece ser um indivíduo também injustiçado pela sociedade, alguém que foi criado por uma sociedade monstruosa, que acabou por gerar aquele monstro, como também cria outros monstros. Então é importante termos em mente que a imagem, a figura do Coringa, se justifica sociologicamente em nossa mente. Ninguém se torna, né, um psicótico sem nenhuma influência histórica, né, relevante. E o que se tenta até no filme novo é dar um embasamento maior para essa causa, né, psicótica. Mas ainda não é o momento de trabalharmos o filme, né? Ainda falando sobre a figura do Coringa, é importante lembrar até uma categoria bastante trabalhada pelo filósofo Nietzsche, que é a categoria dionisíaca apolínea. Ele dizia, né, que a própria cultura, a própria realidade social se monta a partir de dois impulsos básicos. Um impulso à ordem, o impulso à clareza consciente, que é prefigurada por Apolo, o deus do sol, um deus solar, que representava, né, tudo aquilo que era oficial entre os gregos, tudo aquilo que representava o ideal do homem grego. E no seu oposto havia um outro deus, o deus chamado de Dionísio. O Dionísio, segundo Nietzsche, seria esse impulso ao retorno natural, à efetividade dos instintos. O Dionísio, por isso, era a representação do caos. Não o caos negativo,
mas até o caos criativo, de se livrar das máscaras, de se livrar de tudo aquilo, né, que é oficial, daquilo que se justifica, as luzes claras do sol, da sociedade legal, para entrar numa esfera menos luminosa, a esfera do dionisíaco, a esfera do corpo, a esfera do gozo, o que faz com que Nietzsche pense, né, a realidade humana a partir dessas duas forças diacrônicas e ao mesmo tempo sintônicas. Elas são diacrônicas por causa de sua natureza oposta. Uma está ligado à consciência, à clareza, ao sol, outro está ligado à escuridão, ao velado, àquilo que não se mostra de uma forma muito consciente na personalidade humana e também na movimentação social. Se pensarmos dessa maneira, o que chamamos de coringa é esse personagem, né, dionisíaco. É esse personagem que se opõe ao Apolíneo, que seria propriamente o Batman, a representação da sociedade mais legal, a representação daquilo que tem um sentido normativo. Mesmo que o Batman seja pensado como um justiceiro, ele não é um policial, mas é importante dizer que ele está lutando pela norma, para justificar a sociedade que existe. Enquanto o Coringa, ele aparece como um aspecto anômalo, um aspecto, né, disjuntivo, que visa questionar os valores ideais da civilização, mostrar, evidenciar a nossa hipocrisia cotidiana, as nossas máscaras, que acabam por abafar uma esfera muito mais anárquica. Aí temos, né, o Coringa como um aspecto do próprio Batman. Não faltam HQs, não faltam quadrinhos que abordam essa faceta dual do Batman. Em certo sentido, o Coringa não é uma outra coisa senão um alter ego do Batman, um outro lado do Batman. O Batman é um personagem forte, violento, a imagem, né, próxima de um guerreiro grego, mas que está apegado à norma, que não pode matar, que só aprisiona os criminosos. O Coringa, como contraponto dessa normatividade estreita, é aquele que mata, é aquele que quer destruir a civilização, quer colocar em xeque, né, o projeto civilizatório. Mas por que nós gostamos dele? Por que nós nos identificamos com um ser tão agressivo, tão perigoso? É porque, de alguma maneira, o Coringa também é uma válvula de escape. É uma maneira catártica de aliviar parte dessa nossa tensão agressiva, parte dessa outra parte interna, inconsciente, que questiona as normas, que questiona as verdades sociais, as verdades grupais. Eu lembro, quando eu penso no personagem, eu lembro sempre do livro Mal-Estar na Civilização, do Freud, em que Freud diz que dentro da civilização sempre existirá um mal-estar, sempre existirá um choque. Por quê? Porque as sociedades se estruturam a partir de premissas distintas. Ao mesmo tempo que a coletividade pede, né,
a ideia de entrega absoluta do indivíduo, o indivíduo ele mantém parte do seu egoísmo para fixar a sua individualidade. Por isso, as premências coletivas, as necessidades grupais, nem sempre são coincidentes com o nosso egoísmo mais individual. O Coringa, nesse sentido, ele apela para a nossa individualidade, individualidade anárquica, que quer o gozo absoluto e pleno, que quer uma certa vingança da repressão, né, que a sociedade acaba por gerar dentro da fabricação do jogo social, da vida social. Então notem que o personagem Coringa é muito atrativo porque, na verdade, junto com o Batman, ele acaba por representar essa diacronia, acaba por representar polos distintos que nós temos no nosso eu. Até poderia dizer que o Coringa é uma representação um tanto distante do inconsciente, das forças, né, anômalas e inconscientes, enquanto o Batman ficaria mais próximo da consciência, daquilo que é normativo. É lógico que entendam que eu estou fazendo essa análise a partir da perspectiva psicanalítica. É evidente que o personagem de quadrinho ele tem um estereótipo que deve agradar esteticamente a adolescentes, a crianças. Nem sempre, né, essa parte mais profunda vaza nesse tipo de literatura. Mas basicamente podemos dizer que é um personagem com essa forte clivagem. E vou continuar nos outros vídeos a analisar o personagem a partir de outras perspectivas. Até lá, muito obrigado. Se gostou, dê o seu like, divulgue o conteúdo, porque o canal foi feito para você. Um abraço e até a próxima vez.